Bom, então vou começar a gravar. Quer dizer, já tô gravando, mas vou começar a falar da matéria. Hoje a gente vai ver o Bacon, ele tem esse nome estranho mesmo, e o Thomas Hobbes. É bem rapidinho. O Hobbes, na verdade, ele veio antes, mas o Francis Bacon, ele puxa um gancho da aula passada, então eu achei melhor colocar ele primeiro. Então, o contexto é um pouquinho depois do que a gente tinha visto lá, na aula passada de Descartes. E ele fala, quer dizer, no século XVI e XVII na Inglaterra também. E ele já fazia parte da nobreza que era mais decadente. Tipo, eles eram nobres, mas não eram ricos. E os pais deles trabalharam para os Tudors, que era a família real da Inglaterra na época. E ele foi muito importante também, assim como o Descartes, para a ciência e principalmente por empirismo. E aí o Descartes já criticava ele, lembra? O Descartes não gostava de empirismo. E aí ele criou um empirismo novo, que é o empirismo indutivo. O empirismo normal, como a gente conhece, dá? Dá sim. Peraí. Opa, calma aí. Tá dando pra ver tudo? Nossa, calma, eu buguei tudo aqui. Tá melhor? Então, beleza. Então, ele fazia parte dessa nobreza decadente e foi muito importante para a ciência e para o empirismo, como eu falei. O empirismo, como a gente já viu também, ele é conhecer através da experiência. E agora o empirismo indutivo, que é o que ele criou, é induzir uma experimentação através da observação. Tipo um laboratório, por exemplo, você tenta reproduzir coisas dentro dele para poder observar com mais frequência as coisas, né? Tipo, você não precisa ficar esperando alguma coisa acontecer, tipo um raio cair, para você estudar ele. Você pode tentar reproduzir ele no laboratório. Lógico que na época não tinha super laboratório para tentar reproduzir um raio, não sei nem se hoje é possível, acho que é, mas enfim. A ideia surgiu com ele, o Francis Bacon, e a frase dele mais marcante é: saber é poder, buscar a verdade. Precisamos buscar e ter controle da verdade. Então é essa questão de você querer controlar os acontecimentos dentro de um ambiente, tipo um laboratório, pense no laboratório. Peraí que... E ele, obviamente, igual o Descartes, ele cria um método. Todos eles têm essa mania de ficar criando um método. Mas não é tão importante você saber os passos certinho. Então, o primeiro é uma observação rigorosa e sistemática dos fenômenos naturais. Você querer observar eles, né? O segundo passo é organizar racionalmente o que que você viu, tipo, tentar descrever, sabe? E a terceira etapa é você pegar essas descrições que você fez do fenômeno e formular hipóteses dela. E aí o quarto passo é você comprovar por meio da experimentação e repetição. Repetição é para você ver se realmente dá, tipo, se o fenômeno se repete com a sua hipótese, se tá tudo certinho. A ideia de criar em laboratório coisas naturais vem meio que dele. Acho que não é dele em específico, mas ele foi quem influenciou. Mas aí o método dele, ele era bem seguro, né, nessa questão de ter as etapas, mas por um outro lado não era tão seguro, porque ele queria pegar exemplos específicos para chegar em verdades maiores, tipo, pegar algo mais individual para chegar num negócio mais geral. Tipo, por exemplo, uma galinha. E ele fala que a galinha é uma ave e tem penas, o pato também é ave e tem penas. Então, a gente pode ter mais segurança em dizer que todas as aves têm penas. Para eles fazia sentido também. E ele influenciou bastante quem vai para psicologia, pedagogia ou vai fazer algum curso de bacharel, vai estudar bastante Piaget. É uma generalização. Exatamente isso.
O Piaget, que é um psicólogo e pedagogo, ele fala essa ideia também. A gente tem no nosso aprendizado essa capacidade de generalização. É você pegar uma coisa que é exclusiva de um indivíduo e botar ele numa categoria, justamente para a gente não ficar precisando aprender tudo de novo. Tipo, se você aprende a andar numa bicicleta, você vai saber andar em outras, para você não ter que lutar toda vez que for aprendendo. Foi influenciado por Aristóteles? Por quê? Influenciado por Aristóteles? Aquela ideia de colocar as coisas meio em caixinhas e ser mais prático, assim? Se puder explicar um pouquinho, fiquei interessado até. Hum. Então, não sei se ele foi influenciado por Aristóteles, mas todos eles meio que se influenciavam, né? Segue uma linha muito cronológica, então eles sempre vão lendo os anteriores, então provavelmente foi um pouquinho. E aí, imagina só se não tivesse essa generalização, toda noite o caos que ia ser para você descobrir se o sol ia nascer amanhã. Toda noite todo mundo se matando e um caos no mundo porque ninguém sabe se o sol vai nascer amanhã. Então é natural nosso meio que generalizar. Do tipo, se o sol nasceu ontem, antes de ontem e sempre, ele vai nascer amanhã. Pode ser que não nasça, mas a gente não precisa fazer um caos toda noite achando que o mundo vai acabar porque o sol não vai nascer amanhã. Porque a gente tem essa generalização. A gente pensa se nasceu antes de ontem, ontem, então provavelmente vai nascer amanhã também. Só que aí vem as críticas do método, né, dele, que tem esse provavelmente, tipo, não são todas as aves que têm penas, eu acho, não sei. Pinguim eu acho que é uma ave ou é um mamífero, não sei. Mas pode ter alguma coisa que não encaixe nessa generalização. E além de que a gente não pode controlar todas as variáveis dentro de um laboratório, né? A gente não pode querer repetir um fenômeno natural ou social sem alguma interferência. E aí, o Bacon, ele tava. É muito estranho chamar ele de Bacon, mas ele tava ciente dessas críticas. E aí, ele colocou alguns pontos que a gente devia se atentar na hora de reproduzir os passos dele. E ele chamou essas dificuldades, né, que a gente tem que se atentar, esses pontos, como ídolos. Aí, o primeiro ídolo é o ídolo da tribo. Ele fala que a gente precisa tomar cuidado porque o pensamento pode nos enganar. Isso aí, como a gente já viu, mais da metade dos filósofos falava praticamente. E a gente, mas a explicação que ele dá é que a gente costuma ver o que a gente quer, né? Tipo, a gente não consegue ser completamente imparcial. Tipo, quando a gente escuta alguma coisa e não sabe se estava certa, muitas vezes a gente escuta o que a gente quer. E além de que a gente sabe mais sobre as coisas que estão no alcance da nossa cultura. Então, ídolo da tribo seria tribo por conta disso, sabe? Você faz parte de uma tribo. A nossa cultura é basicamente uma tribo grandona, então não tem como a gente fugir das coisas do nosso cotidiano. Então, se for uma ciência multicultural, né, feita por várias tribos, seria melhor. O segundo é o ídolo da caverna. Eu fiquei pensando aqui se tem alguma relação a ver com Platão, por causa da ideia da caverna. Mas o que ele fala é que a gente deve tomar cuidado com os gostos pessoais, porque eles podem ser prejudiciais durante a pesquisa. É, de novo, ser imparcial e neutro. Ele. Bom, depois eu vou falar mais de um experimento que ele estava tentando fazer que acabou até matando ele. Mas o ídolo da caverna seria isso, você ser imparcial, porque a gente sempre tem um gosto, né? Tipo, você não vai estudar algum, sei lá, um cachorro, e você vai ter que abrir um cachorro se você gosta muito do cachorro, alguma coisa assim. Então, você tem que ser sempre imparcial. Você pode gostar das coisas, tudo, mas tente escolher um objeto de estudo que você consegue ser neutro. O terceiro ídolo, que é o ponto que a gente tem que prestar atenção, né? É o do foro,
que ele falava que a gente precisava utilizar uma linguagem científica universal para não gerar confusão. E isso foi muito importante, né, principalmente para Darwin, de começar a usar nomes científicos para os animais, tudo mais, para os cientistas do mundo todo se entenderem. Senão também seria um caos. E o quarto e último ídolo é o do teatro, que a gente deve tomar cuidado com os pensamentos filosóficos antigos, porque eles já foram refutados ou são impossíveis de serem comprovados. Tipo, por exemplo, tudo vem da água. A gente não deve levar uma questão dessa para tentar experimentar no laboratório, sendo que já foi comprovado de que não é. Então a gente estuda, a gente atribui a importância que eles tiveram, mas como um negócio mais histórico, porque atualmente não faria sentido. Então, o que aconteceu com o Bacon que eu falei foi que ele queria estudar o fenômeno do congelamento em animais. Daí ele matou uma galinha e tentou congelar ela naturalmente durante o inverno. E o resultado, ele acabou morrendo junto com a galinha. Pois é, morte trágica. Morreu congelado com a galinha. Alguém tem alguma dúvida de Francis Bacon? Ele é burro. Talvez seja, né? Meio trágico. Alguém tem alguma outra pergunta do Francis Bacon que não seja pessoal dele? Ai, ai. Eu admito que eu dei risada quando eu vi que ele morreu junto congelado com a galinha. Agora o exercício. Peraí. É, Então, é um da Unesp. E ele fala: na história da filosofia ocidental, o texto de Bacon preconiza. E o texto: os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade, como mesmo depois de superados poderão ressurgir como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se cuidem o mais que possam. O homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação. Rejeita os princípios da natureza em favor da superstição. Rejeita a luz da experiência em favor da arrogância do orgulho. Evitando parecer se ocupar de coisas vis e efêmeras. Rejeita paradoxos por respeito a opiniões vulgares. Enfim, inúmeras são as fórmulas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto. Na filosofia ocidental, o texto de Bacon preconiza: letra A, um pensamento científico racional, afastado de paixões e preconceitos. Letra B, uma crítica à hegemonia de um paradigma cartesiano no âmbito científico. Letra C, a defesa do inatismo das ideias contra os pressupostos da filosofia empirista. Letra D, a valorização romântica dos aspectos sentimentais e intuitivos do pensamento. Letra E, uma crítica de caráter ético voltada contra a frieza do trabalho científico. Qual vocês acham que é? Uhum. É isso aí, a letra A. Então, essa é a ideia de ídolo, né? Você ser imparcial e neutro. Se afastar das paixões e preconceitos. Alguma dúvida? Então, beleza. Vou passar para o próximo. Francis Bacon é bem facinho, né? Hobbes é mais ainda. A aula de hoje tá bem tranquila. Então, bora pro Hobbes. O Thomas Hobbes, ele começa a aparecer aqui os filósofos que
tentam relacionar a natureza humana com a política, tipo sociedade, né? Mais um nascimento assim de sociologia, porque a gente teve lá Maquiavel, que queria estudar a natureza do homem, dele falava que o homem era corrupto, dele falava com relacionava isso com a política, mas aqui começa uma filosofia que é tipo a ação da sociedade em cima do homem, sabe? O homem no estado de natureza, ele como veio ao mundo, tipo, vivendo livremente, e ele depois em sociedade. Daí tem o Hobbes, daí depois vem o Rousseau, e eles são meio que contrários um do outro. Mas o Hobbes, então, ele fala, quer dizer, o contexto dele é na Inglaterra também. É um pouquinho na época ali do. Um pouquinho antes, na verdade, do Francis Bacon. E ele é influenciado pela Magna Carta, que era um documento que falava que o rei só poderia governar com um parlamento. E a dinastia Tudor, que é aquela família real que eu falei, ela é influenciada pelo pensamento do Hobbes. E o pensamento do Hobbes, ele influencia muito o absolutismo, que é o rei com poder máximo, né? Unindo tanto Estado quanto Igreja. E aí ele estudou em Oxford e a grande obra dele é chamada Leviatã. Essa imagem na esquerda seria o Leviatã. O Leviatã é um demônio que seria gigante, assim, e extremamente forte. Ele falava que o rei deveria ter a figura de um Leviatã, que ele deveria ser grande e conseguir controlar tudo. Então, se vocês verem na imagem da esquerda do Leviatã, ele tem uma espada na mão e na outra ele tem um cajado, que é unir o exército e a igreja em um poder só. Então, seria o absolutismo. E a roupa dele é feita de pessoas. Então, a ideia é que o homem, o ser humano, ele se abdica, né? Ele abre mão da liberdade dele para a figura de um rei. Então, todas essas pessoinhas aí teriam liberado, aberto mão, né? Abriu mão da liberdade para o rei ter uma concentração de poder e conseguir controlar melhor. Mas por que tudo isso, né? Por que que o ser humano faz isso? Servir o rei faz sentido nesse contexto. Sim, literalmente, né? E o rei que deve servir a gente também, né? Tipo hoje, a gente acaba sendo mais uma marionete do presidente, mas ele que deveria servir a gente, pela lógica. A crítica social foda. Bom, então o Leviatã, continuando agora sobre a obra dele, como eu já falei, o Hobbes ele se dedica a estudar o estado natural do ser humano e a política. E para ele, o ser humano vivendo em natureza seria o lobo do próprio homem. Então, aquela famosa frase, o homem é o lobo do próprio homem. E por que isso? Porque no estado de natureza, nada impede de, sei lá, um ser humano mais forte ir lá e arrancar a força ou matar alguém por livre, e espontânea vontade, ou porque tá com fome, ou porque quer alguma coisa. Então, é um estado de barbárie. E aí a sociedade vem para impor as regras, né? Para a gente viver em sociedade. Então, essa ausência de Estado possibilitaria a violência e barbárie. E o ser humano, quer dizer, o Hobbes, ele comprova no livro dele, fica meio vago falando só dele assim, como se fosse pouca coisa, mas ele tem um puta livro gigante, que é esse o Leviatã. E aí ele tenta falar que o ser humano é selvagem, daí ele fala bastante sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre o orgulho, sobre a raiva, até sobre o tesão, coisas que transformam um homem em um instinto animalesco. Então, tem muito mais coisa do que a gente estuda do Hobbes, ele é bem interessante. Mas pro vestibular é só a ideia do Leviatã mesmo. Não tem necessidade da gente aprofundar tanto. E o Hobbes, ele não quer dizer que o homem é naturalmente mau. Ele quer dizer que ele pode chegar à violência caso tenha necessidade. E ele também não quer dizer que só os mais fortes sobrevivem, tipo um darwinismo, porque ele fala que os mais fracos podem usar uma ferramenta ou a inteligência. Então, para evitar essa barbárie, o ser humano ele abdica, né, ele abre mão do estado de natureza e da liberdade e faz um contrato para transferir a sua liberdade para a figura do rei. E isso é conhecido como o contrato social.
Então, toda vez que falar em contrato social no vestibular, é essa questão do homem, do ser humano transferir a liberdade para a figura do rei. E aí, então, o Hobbes ele acaba apoiando e incentivando o absolutismo. Daí, logo após as teorias dele, vem Luís XIV, que é o Rei Sol, né, que é completamente absolutista. E por aí vai, os reis, ficando cada vez mais absolutistas até chegar, se eu não me engano, eram os reis indolentes, indocentes, não sei, era alguma coisa assim, mas era a galera se revoltando contra os reis que não faziam nada e juntava os dois poderes de exército e igreja. Então, Hobbes, ele defendia um Estado forte, né? A figura de um Estado interventivo para ter uma proteção das leis. E aí que surge também a noção de nação, de país, essas coisas, de delimitar território para construir um país. É mais ou menos nessa época. Então, ele é influenciado por tudo isso que acontece. Agora, o exercício, alguém tem alguma dúvida antes? Então, se ninguém tem uma dúvida, eu vou passar para o exercício do Enem 2018. E ele fala: os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. E o texto um ele fala: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Não vamos. E é o texto 2. Esse primeiro texto é do Hobbes e o texto 2 é do Rousseau, que é o que eu falei que é meio contrário a ele. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Quando eu falo que ele é contrário do Hobbes, é porque o Hobbes ele defende, né, a sociedade, tipo, a participação de um Estado, de uma sociedade que cria leis para o homem não ser tão, o ser humano não ser tão mal. E o Rousseau, ele fala o contrário, ele fala que o ser humano nasce bom, mas a sociedade que corrompe ele. Então, ele fala: os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Letra A, predisposição ao conhecimento. Letra B, submissão ao transcendente. Letra C, tradição epistemológica. Letra D, condição original. Ou letra E, vocação política. Qual vocês acham que é? Bom, essa aí é a letra D. É a condição original, porque é o estado de natureza, né? Ele quer, condição original, ele quer falar sobre o estado de natureza, porque a divergência entre os dois é basicamente essa. Enquanto no texto um ele falava que. No texto um ele falava que era o do Hobbes, né? Que era o homem, o lobo do próprio homem. Então, o estado de natureza dele é que o homem está disposto a ser violento. Enquanto no Rousseau, o estado de natureza, a condição original dele é que o ser humano, ele é bom. Ele tem uma predisposição natural ao bem. Então, a E ela não pode ser porque não fala mais. Não fala de uma vocação política, né? Tipo, a diferença entre os dois autores não é a vocação política. Eu nem sei, na verdade, o que seria uma vocação política. Eu acho que seria a vontade do ser humano de fazer política, sabe? Mas não é isso que os dois falam.
A letra A também não pode ser de predisposição ao conhecimento, porque nenhum desses dois filósofos querem ficar descobrindo como que é chegar a uma verdade ou ao conhecimento. Eles não criam métodos igual o Bacon ou o Descartes. Submissão ao transcendente seria uma questão de você se submeter a Deus. A letra C, tradição epistemológica. Hum, também acho que não. Aqui eu tô chutando, dizendo que não poderia ser, porque epistemologia significa estudo da ciência, né? É tipo você ver como que se faz ciência. E aí seria meio que igual a letra A. Eles não estão querendo criar um método para você buscar conhecimento ou a ciência. Eles querem discutir política e a natureza do ser humano. Então é a letra D mesmo, condição original. Eu tava nessa prova também, fazendo ela. Foi por isso que eu dei aquela bugada aqui, ver um flashback de mim fazendo a prova do Enem. Foi nessa prova, inclusive, que eu consegui passar. Eu lembro dessa questão. Alguém tem alguma dúvida? Então, sempre quando vocês verem condição original, lembra do estado de natureza, que é geralmente o que eles usam. Que acho que o que complicou essa questão é eles não colocarem estado de natureza, porque senão a maioria iria matar logo vendo ali. Então é isso, gente. A aulinha de hoje tem mais 23 minutos praticamente para vocês darem uma descansada. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ficar mais. Quando esses autores não caem tanto, não. O do Hobbes até cai um pouco no Enem. E o do Bacon cai mais na Unesp. Agora, sobre FUVEST e Unicamp, eles raramente caem. E quando cair na FUVEST, ele vai ser mais sobre uma questão de história do que de filosofia. Então, acho que vocês vão ver. Não sei se já estão vendo ou vão ver depois. Acho que é com o Emerson, né? Sobre absolutismo, essas coisas. Então, quando for cair uma questão desses filósofos, vai ser mais de história. Uhum, contrato social. Mais tempinho para contar sobre fofoca? Então, é porque eu sei é aquilo. A gente vai receber a plataforma Geek. Para quem entrou depois, a gente é uma fofoca por enquanto. Eu achei que vocês já estavam sabendo, estraguei a surpresa. Eu vou parar de gravar, porque senão eles vão ficar sabendo que eu tô falando disso.